Príncipe Valente 1937, centésima não, duzentésima segunda HQ que eu tô lendo para esse meu projeto de ler uma HQ por dia, e que dessa vez vai ser essa HQ histórica do Hal Foster, e que era uma série muito famosa e que eu só vinha a ouvir falar há uns 2 anos atrás. Sério, eu nunca tinha ouvido falar de Príncipe Valente, mesmo ela ter sido lançada em 1937 e tenha percorrido, acho que até hoje continua lançando, eu nunca tinha ouvido falar. Saiu uma tentativa de publicação dela, não lembro por que editora, mas falhou, e aí esse ano a Planeta de Agostini começou a publicar essa coleção naquele estilo de lombada que vai formando uma sequência. A proposta dessa coleção é trazer todo o conteúdo de Príncipe Valente, desde 1937, quando foi lançado, até, se não me engano, 2018 ou 2017. Então são várias edições, e aí trazem muito sobre essa obra. E a própria longevidade dela já fala muito, né? Assim, uma obra que foi publicada originalmente em 2037 e que teve fôlego para durar até hoje. Tá, é claro que teve as HQs da Marvel e tudo mais, mas essa aqui é uma obra que tem um caráter diferente, porque ela foi publicada principalmente a partir de tirinhas em jornal. Sempre uma sequência de uma página por edição de jornal, e assim ela tem um caráter bem... Eu esqueci a palavra. Não é Penny Press eram os jornais antigos, mas os Penny Press acabavam... Não é um caráter periódico. Bom, enfim, eu esqueci completamente, mas alguns romances foram publicados nesse estilo, muitos na verdade, como por exemplo Musashi, Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas, o Conde de Monte Cristo. É folhetinesco, um caráter meio folhetinesco, que é um estilo que eu não conheci, que não tinha ainda visto numa série desse estilo, que vai criando uma história. Diferente de, por exemplo, as tirinhas de jornal que a gente tem, como por exemplo a Mafalda. A Mafalda são tirinhas autocontidas, elas não formam uma história. Já Príncipe Valente, ele de fato vai formando uma narrativa. Uma narrativa esta que eu pessoalmente até tenho um pouquinho de dificuldade em enxergar como sendo quadrinhos, porque a passagem dos quadros, o fluxo da ação e da própria história em si, ela tem um ritmo completamente diferente do que eu estou acostumado, mesmo considerando obras bem antigas, como, sei lá, os primórdios da Marvel e da DC, que eu sei que não são as coisas mais antigas que tem, mas ainda assim são bem antigas. E, pessoalmente, eu acabo vendo mais como uma história ilustrada do que história em quadrinhos, como propriamente dito. No entanto, ela é assim considerada histórias em quadrinhos por gente muito mais entendida do assunto do que eu, então considerarei também dessa forma e usarei ela para esse meu projeto de ler HQs. O Príncipe Valente, como o título diz, é a história sobre o Príncipe Valente, que é o príncipe do reino de Thule. Logo nas primeiras edições, o reino de Thule, ele foi perdido, ele foi devastado por inimigos, e o rei e seus súditos eles fogem de sei lá onde o reino de Thule fica para a Bretanha. E lá eles enfrentam os nativos e depois de alguns confrontos conseguem uma passagem livre para uma região de pantanosa, onde eles fazem um novo reino de Thule. E aqui, por exemplo, já nas primeiras páginas, eles já fizeram uma paliçada, uma espécie de forte, onde estão se organizando. E o Príncipe Valente, filho do rei, né, é criado solto, livre pelos pântanos, se embrenhando em aventuras, e, em geral, amadurecendo suas habilidades e tenacidade em meio a isso. E eu achei que a história acabaria sendo sobre a formação desse reino, sobre a construção desse reino e o Príncipe Valente presente para ajudar. No entanto, para o meu desgosto, porque eu achei que teria sido uma alternativa mais interessante, mas talvez muito menos vendável, o Príncipe Valente sai do reino de Thule e vai e conhece cavaleiros da corte de Camelot. Ele conhece, por exemplo, o Sir Lancelot e mais tarde o Sir Gawain, que acaba aceitando ele como escudeiro, porque o Príncipe Valente acaba sonhando em ser como posso dizer, um cavaleiro. Ele conhece o Arthur, conhece o Merlin, conhece a Guinevere, que apesar de não ter muito papel na história, além de ser aquele rei que fica lá, o rei sábio, sentado no trono, dá todo um caráter de ser uma história arturiana para a obra. Aqui uma ilustração bem bonita do rei e o séquito dele. E afinal de contas, o nome da história era Príncipe Valente, Prince Valiant, na verdade,
In the Days of King Arthur, nos dias do rei Arthur. E provavelmente os mitos arturianos na época do lançamento tinham um apelo muito grande para para o público jovem. No entanto, não é exatamente um editorial, um pequeno artigo, um pequeno artigo que há no início da obra por Álvaro Pons, e toda edição traz um artigo no início da obra. Essa aqui, ela não é uma HQ juvenil. Ela, na verdade, é considerada a primeira HQ adulta. E o que o autor do artigo diz é que o Hal Foster... Hal Foster? Eu ia falar Hal Jordan, mas não. Quer dizer, não é a primeira HQ... Ele fala de recuperação da HQ adulta e não de primeira HQ adulta. E ele diz que a ideia do Hal Foster era lançar uma história de caráter realista e que fosse voltada para um leitor adulto. Só que isso era difícil na época, então o que ele fez foi meio que um engodo. Começa com um príncipe valente jovem, começa com um príncipe valente nos mitos arturianos, que tinham bastante apelo, e acaba usando isso para criar uma obra que começa tendo apelo para o público jovem, mas na verdade é um lobo em pele de cordeiro, como o próprio ator diz. E o Príncipe Valente vai amadurecendo cada vez mais e vai passando de uma fase aventuresca para lidar com temas mais maduros, como fala sobre, eu acho que ele chega a ter filhos, sobre casamento, e dramas mais voltados para leitores adultos e não de aventura para os jovens leitores. No entanto, esse primeiro volume ele é bastante aventuresco, que é até um estilo de aventura bem legal, que o Príncipe Valente ele se vale bastante da sagacidade, da agilidade, da engenhosidade para derrotar seus inimigos. Então, o Príncipe Valente, apesar dele ser bastante bravo, bastante voltado para a ideia de... Não sei se é tão voltado para a ideia de honra, mas de glória, os valores cavaleirescos também envolvem honra, mas ele não se exime de usar táticas, como posso dizer, escusas de furtividade, sortilégio, mentiras, engodos para derrotar inimigos que estão em número maior, que são superiores. Inimigos sempre esses que são mostrados ou como feras mortais, como tem uma cena que ele enfrenta um crocodilo gigante vindo dos pântanos, que é considerado por alguns personagens como um dragão, mas o Príncipe Valente conhecia o crocodilo porque ele já queria dos pântanos, como enfrentar uma série de inimigos que na verdade, por exemplo, dizia que era um ogro, mas na verdade era um cara bastante feio e com uma maquiagem, que dizia que era um ogro que estava dominando um castelo e acabava dominando pelo medo. E nessa parte, inclusive, eu achei uma das bem interessantes, o Príncipe Valente também se veste de um demônio para colocar medo nesse ogro falso e dizer que apavorar esse inimigo usando um ganso, na verdade, que ele mata, usa a pele do ganso, as patas para criar as orelhas, e acaba matando o cara do coração. E eu achei muito interessante que a máscara que ele usa de demônio, os leitores da DC vão reconhecer como ninguém menos que Etrigan, o demônio lá da Caça dos Rimadores, que foi criado pelo Alan Moore. Não lembro se ele foi criado pelo Alan Moore nas páginas do Monstro do Pântano ou se ele já existia antes. Mas é um personagem já bastante conceituado e que é completamente o Etrigan aqui. E eu não sei se a inspiração veio do Príncipe Valente, o que eu acho muito provável, ou se a máscara demoníaca já existiu em estilo em alguma outra história, mas eu acredito que seja apenas mais um dos sinais da influência que o Príncipe Valente teve como história em quadrinhos para outras obras. Influências essas que eu ainda preciso ler mais para perceber, tanto em estilo, quanto em história, quanto em acontecimentos, já que eu só estou lendo o primeiro volume aqui, né, de vários. Eu já estou com uns 12, já saiu até o 12º, se eu não me engano, e vão ser uns 80. Que eu vou estar aí comprando. Eu quero muito completar essa coleção, apesar de vai ser difícil, porque quando a gente vai chegar em 2020, vai ser 4 volumes por mês em vez de 2, então vai ser pesado no orçamento, mas devido à carga histórica que essa HQ tem, de ser a primeira grande HQ adulta, de ser uma HQ tão longeva quanto essa, e de francamente ser uma HQ belíssima, porque as ilustrações e as cores são de tirar o fôlego, e o papel que a Diego Agostini usou realmente privilegia as cores dos desenhos, e eu acho que a edição que fizeram aqui não tinha como ser melhor. Realmente capricharam bastante. Talvez se fosse mais baratinho, né? Porque pela quantidade de páginas, se você pensar, e pelo preço, acaba sendo quase R$1 por página, o que é pesado. Mas ainda assim,
pelo conteúdo, pela, pelo conteúdo, pelo material físico, o papel que estão usando, o estilo que colocaram. Eu achei tudo bem arrumado e realmente com muita qualidade. Eu acho que vale a pena o investimento para estar pegando essa HQ tão assim histórica e importante para a história da HQ, pelo menos é o que eu vejo as pessoas falando, os prefácios, a galera que faz os artigos aqui falando, mas é claro o Planeta de Agostinho ia colocar a gente falando mal da própria HQ, mas é uma HQ que tem história e para a minha coleção, que eu busco ter essas obras assim de impacto, obras que foram importantes, eu acho que vai ser imprescindível. E eu vou estar eventualmente aí lendo mais volumes dessa obra, que eu achei belíssimo, que foi uma leitura que realmente curti bastante, embora não tenha gostado tanto da mudança da questão de ir para o Rei Arthur em vez de focar na construção de Tule, mas ainda assim é uma obra belíssima, com ilustrações muito belas, uma história instigante e que, apesar de ter o peso da época em que ela foi escrita, ainda assim foi uma leitura muito, muito gostosa. E aqui uma cena de torneio muito bonita, que inclusive é a cena que tem na capa, e realmente está sendo um material legal de se comprar e de se estar acompanhando. E volta e meia eu vou estar trazendo mais resenhas não, eu não faço resenha, eu faço comentários, impressões de leitura sobre os volumes seguintes, e prometo que os vídeos das edições seguintes vão ser menores agora que eu já expliquei um pouco do background da história. Mas por enquanto é isso, e até o próximo vídeo, onde eu voltarei com, acredito que Fullmetal Alchemist 2, ou talvez o Departamento de Física da Polícia de Física 2. E até a próxima.